E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, gente, revisão de aposto e vocativo. Então vamos lá, gente. Aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal já mencionado anteriormente na oração. Então, para que eu saiba que eu tenho um aposto, ele vai estar antes, gente, do meu substantivo. Ou seja, tem que ter aparecido um termo e esse meu aposto vai fazer referência a um termo que já apareceu na minha oração, beleza? Do contrário, ele é um vocativo. Então, primeira dica básica aí para a gente encontrar. Geralmente, a pausa entre um termo e outra vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão. Então, o aposto ele vai vir, acompanhado desses pontos aqui. Então, a aula de pontuação é extremamente importante. Vamos ver como que ele fica na sua base. Maria, vírgula, irmã de Bernadette, vírgula, vendeu todos os seus bordados. Veja que se eu retirar esse elemento, irmã de Bernadette, a minha frase não perde o sentido. Maria vendeu todos os seus bordados. Então, Bernadette está fazendo uma referência a Maria. Está fazendo uma explicação de quem é Maria na minha oração. Gosto de tudo que serve nesse restaurante. Dois pontos. Os peixes, as carnes e as sobremesas. Opa! Novamente, ele está fazendo uma referência a algo que já foi citado. Ele está fazendo um aposto enumerativo, ou seja, ele está fazendo uma junção de tudo. A Semana Santa de Sevilha, abre parênteses, maior festa religiosa da Europa, fecha parênteses, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais. Ou seja, esse termo aqui, maior festa religiosa da Europa, está fazendo uma explicação do que é a Semana Santa de Sevilha. Novamente, estamos utilizando um aposto. Chico Buarque, travessão, um dos maiores compositores da música brasileira, travessão, lançou outra obra literária. Então, vejam, pessoal, novamente, nós temos esses termos aqui fazendo explicação. Então, o aposto, toda vez que ele aparece na minha oração, ele aparece justamente fazendo referência ao termo já citado. Então, tipos de aposto. Nós vamos ter alguns tipos de aposto daí, pessoal. Segundo a intenção do discurso, o aposto pode ser classificado em explicativo, quando ele oferece uma explicação sobre o termo anterior. A geografia, vírgula, estudo da terra, vírgula, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Júlia, vírgula, dos recursos humanos, vírgula, pediu para você preencher essas fichas. Então, vejam, estudo da terra está explicando o que é geografia e dos recursos humanos está fazendo uma explicação de quem é Júlia, beleza? Nós vamos ter o distributivo. Retorna as explicações sobre os termos, contudo de maneira separada na minha oração. Então, Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela na corrida, então aquela está fazendo referência a Vitória, está concordando. E este no atletismo, este está fazendo referência a Luiz. Adoro João e Maria. João, porque ele está concordando, certo? E outra, concordando com Maria, de agitação. 3. Enumerativo. Enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgulas, beleza, pessoal? Na bolsa, levava o que precisava, 2 pontos, roupas, vírgula, biquínis e toalhas. Professor, mas você falou que tinha que ter vírgula e ali tem um E. Sim, bebezão. A gente usa vírgulas até o penúltimo elemento.
depois a gente usa e daí um ponto final para a gente finalizar, beleza? O programa de hoje é 2 pontos, praia, pizza e cinema. Veja, a gente fez uma enumeração da mesma maneira. Quando nós temos, pessoal, por exemplo, uma receita, para fazer o bolo de fubá você vai precisar 1 quilo de fubá, meio litro de leite, 3 ovos, lá. A gente vai ter todas aquelas coisas, beleza? A gente vai ter isso daqui, tranquilão? Comparativo. Comparativo, né, o termo da oração. A garota, que parecia desacordada, estou comparando, ela parece desacordada, foi levada para o hospital. Do doce, manjar dos deuses, não tinha sobrado nada. O aposto resumidor ou recapitulativo, né, ele vai resumir os termos anteriores do enunciado. Então vejam, saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Então vejam, saúde, educação e acesso à cultura. 3 coisas. Esse tudo isso, o termo tudo isso, faz referência justamente a essas 3 coisas. Ela resume, ela faz uma síntese desses 3 momentos aqui, colocando tudo nessa expressão. São prioridades para a melhoria de um país. Paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. Paz e sossego, o pronome esses está resumindo esses 2 termos aqui. Então, está fazendo um papel recapitulativo. E o especificativo, pessoal, né? Ele especifica um termo da oração. A aluna Joana continua a nos surpreender. Então, Joana está especificando quem é a aluna. E a Avenida Paulista é lindíssima. Paulista está fazendo verificação à avenida. E o aposto de oração consiste em uma oração que depende da outra em termos sintáticos, pessoal. Os bolos ficaram lindos e saborosos, frutos da sua técnica e dedicação. As coisas correram mal, desfecho inevitável. Vamos ter o mesmo elemento, eles estão fazendo uma retomada, beleza? Já, né, o aposto e vocativo, muito comum haver confusão entre aposto e vocativo, né? Uma vez que eles são elementos que eles vão aparecer na minha oração muitas vezes pela vírgula e a galera começa, tem vírgula é um, tem vírgula é outro. Porém, enquanto o aposto explica o termo anterior dito no enunciado, o aposto, de novo, o aposto ele se refere a um termo que já apareceu na minha oração. O vocativo ele vai ser um chamamento, uma invocação, ou ele pode caracterizar uma pessoa que chama por outra no enunciado. Além disso, o vocativo corresponde a um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração, de forma que ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Enquanto isso, o aposto mantém a relação sintática com os 2. Então, sujeito, aquele que tem algo declarado na oração. Predicado, o que tem declarado sobre o sujeito. O vocativo não faz parte de nenhum desses 2 quando o aposto já faz, beleza? Então, Moisés vem a jantar, vocativo, estou chamando alguém, e Moisés, vírgula, o profeta religioso, é considerado o grande libertador dos judeus. Então ele está fazendo um aposto porque o profeta religioso está completando o sentido de Moisés, pessoal, beleza? Já o vocativo, ele é o termo que ele tem a função de chamar, invocar ou interpelar dentro da minha oração, beleza? Não possui relação sintática com os termos da oração, não pertencendo, portanto, nem ao sujeito nem ao predicado, e ele vai se relacionar com a segunda pessoa do discurso. Qual é a segunda pessoa do discurso? Tu e vós, beleza? Lembrando que em língua portuguesa, a maneira com que nós falamos, nós utilizamos você como segunda pessoa, mas na realidade você é terceira, por causa da conjugação do verbo. Você foi ao cinema? Então, eu fui, tu fostes, você foi. Então,
você é terceira pessoa e a gente o usa como segunda. Então, né, quando ele se relaciona com a segunda, vai ser com tu e vós. Pode ser antecedido ou não por interjeição. Você lembra o que é a interjeição? Interjeição é a classe gramatical, né, que vai usar a palavra para exprimir um sentimento. Então você vai ter o nossa, né? Esse nossa tem um sentimento, pode ser um de espanto. Alguém conta alguma coisa. Ah, você viu que fulano morreu? Você fala, nossa, sério? Esse teu nossa, ele contém um sentimento de espanto. No caso aqui, a gente vai ter o de apelo, né? Ei, você está chamando alguém. Olá, oi, hein? Você está chamando alguém. Então, alguns exemplos. Não diga isso dentro de uma igreja, Amanda. E na vida, meu querido, não se pode ter tudo. Então, esse Amanda, se eu tirar ele da minha oração, não faz sentido. Ela não perde sentido, então é um chamamento. Meu querido, estou fazendo uma invocação. Ó Senhor, escutai minhas súplicas. A mesma coisa. E, ei moço, com licença, pode me dar uma informação? Tem a mesma ideia. Como dito, o vocativo não mantém relação com os demais termos da oração. Além disso, os dois têm função diferente. Enquanto o vocativo serve para chamar, o aposto ele explica o termo do valor do substantivo na nossa oração. Ó Senhor, escutai minhas súplicas, cura Teresa, minha filha querida, dessa doença terrível. Esse ó Senhor, ele é uma interjeição, é uma invocação. Enquanto minha filha querida, o termo que está entre vírgulas aqui, ele está fazendo uma explicação de quem é Teresa. Está fazendo uma explicação do elemento que vem antes na minha oração. Na frase que a gente tem, o Senhor é o vocativo e minha filha é o aposto. Separar o vocativo dos demais termos da frase com vírgula é obrigatório, pois não seguir essa regra a gente pode mudar completamente o sentido da minha frase. Então olha lá. Fernanda me contou uma história pessoal e Fernanda me contou uma história pessoal. Sem vírgula significa que ela me contou uma história íntima, uma história pessoal dela. E com vírgula, depois de história, eu estou contando para as pessoas que a Fernanda relatou algo sobre a vida dela para mim. Então, ouça Maria. Ouça Maria. Então, na primeira... Aqui o objetivo é pedir que Maria ouça, sem a vírgula, entendendo-se que ela é quem deve ser ouvida. Ouça Maria e ouça Maria, é diferente. Você viu a boneca Luísa? E você viu a boneca Luísa? Se eu colocar a vírgula, eu estou fazendo uma pergunta para a Luísa, e se eu tirar a vírgula, eu estou dando o nome de Luísa à boneca, beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.